convite para o nosso seminário. Tá? Meu nome é Anderson Watanabe, sou engenheiro agrônomo, estou atualmente diretor aqui da unidade do Núcleo de Mudas de São Bento do Sapucaí. É um evento tradicional, estamos na 17ª edição, promovido pela CAT, Coordenadoria de Assistência Técnica Integral da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, que através do Núcleo de São Bento do Sapucaí, em parceria com a Prefeitura Municipal de São Bento do Sapucaí, Fundag, Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola, Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Sindicato Rural de São Bento do Sapucaí, UFLA, Universidade Federal de Lavras, IB, Instituto Biológico, APTA, Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, Paróquia de São Bento e também do Grupo de Trabalho de Antracnose de Atemoia, que viabilizou o canal YouTube Plantar em Casa, está registrando o nosso evento. É um evento que se dá através de parcerias. A gente não consegue realizar ele sozinho. Então a gente agradece a todos os colaboradores que estão aqui hoje no evento e a empresa parceira Dolomia. Registrando a presença, Felipe, diretor regional da CAT Guaratinguetá, Rafael Olímpio, secretário de Agricultura e Meio Ambiente de São Bento do Sapucaí, Janilo, vereador da Câmara Municipal de São Bento do Sapucaí, Marcos Augusto Franco Júnior, diretor do Centro de Mudas da CAT Sementes e Mudas. Gostaria também de fazer um agradecimento a toda a equipe do núcleo, que está envolvida com os trabalhos. É um trabalho bem assim, planejado e de muito esforço. Então a gente agradece todo o empenho da equipe aqui do Núcleo de Mudas. A primeira palestra do dia é da Dr. César Júnior Bueno. Ele é engenheiro agrônomo, pesquisador científico do Instituto Biológico, e vai fazer a palestra Estudo de Ocorrência da Antracnose em Atemoia. Bom dia a todos. Meu nome é César. Eu trabalho no Instituto Biológico, que é um órgão do Estado de São Paulo, fica sediado em Campinas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite aí na pessoa do Anderson, Eu já conheço a unidade aqui, é sempre bom voltar aqui. E o tema da minha palestra é a respeito de uma doença que está acometendo a cultura da Atemoia, é a antracnose, uma doença importante. Eu vou tentar então passar algumas informações para vocês a respeito dessa doença. E os produtores, juntamente com um grupo, e uns consultores, eles formaram um grupo para tentar estudar essa doença, Então ele acabou nos convidando, acabou procurando nós na instituição, e a gente está procurando estudar essa doença e tentar achar uma solução para ela, Então o objetivo é falar um pouco a respeito da doença, falar a respeito desse projeto e algumas informações preliminares que esse projeto já está contemplando, Bom,
Então, o título da minha palestra é Levantamento de Ocorrência de Coletótrico, né, na cultura da Temóia no estado de São Paulo. A identificação das espécies que estão ocorrendo, né, na cultura em todo o estado de São Paulo, verificar a resistência, né, do patógeno em relação aos fungicidas, né, e aos agentes de controle biológico, ou seja, será que os patógenos que estão, os isolados de coletótrico que estão ocorrendo na cultura no estado de São Paulo, será que os fungicidas que os produtores estão aplicando, eles estão eficientes? Os agentes de controle biológico, eles têm potencial para controlar a doença? É isso que o projeto vai tentar dar essa resposta. Nós vamos disponibilizar para vocês, produtores ou pessoas interessadas, né? Bom, falando um pouco a respeito da antracnose, né? Acho que muitos aqui conhecem, que aqueles que não conhecem, a gente vai mostrar algumas fotos e acaba ajudando. Se caso alguém tiver a cultura e aparecer a doença, através dessas fotos consegue saber se está tendo ou não a doença, né? Então, a antracnose causada por coletótrico é a principal doença que ocorre na cultura, né? E é uma doença que ocorre na parte aérea da planta, né? Essa doença, ela provoca perdas consideráveis, né, principalmente do fruto. O fruto é o principal carro-chefe para quem trabalha com a cultura da Temóia. E o produtor faz de tudo para que o fruto tenha aquele aspecto visual, porque ele vende, né? Ele ganha dinheiro em função do aspecto visual da fruta. Ele não vai comercializar uma fruta toda danificada, né? E quando chega na época da floração e formação dos frutos, se tiver muita precipitação, ou seja, muita ocorrência de chuva, se der uma condição favorável para o patógeno, e o patógeno ele acaba danificando seriamente os frutos, como eu vou mostrar mais à frente nas fotos. Então, quando tem ocorrência de chuva nesses dois estágios da cultura, que seria na parte da florada e na parte de formação do fruto, é quando a doença é bem severa, a incidência é bem alta e acaba danificando muito o fruto. A antracnose, ela não é específica da cultura da Temóia, e sim das anonáceas. Então, é uma doença que ocorre em anonáceas em geral, né? Ela, como eu falei, ela é uma doença de parte aérea, né? Ela ocorre em todas as partes da planta, né? Nas folhas, nos ramos, nas flores, nos frutos e também no local de enxertia. Próximo. Então, a antracnose, na literatura, existe essas espécies, né? Mas no estado de São Paulo a gente não sabe quais espécies que estão ocorrendo. Então, na literatura tem um relato de coletótrico glorosporioides, coletótrico teobromícola e outras espécies. Mas no estado de São Paulo a gente não tem essa informação, né? Então, esse é o objetivo do trabalho. Então, como eu falei, ele ocorre na parte aérea. Então, para vocês terem uma ideia, nos ramos, qual é o sintoma que ele causa? Ele causa o sintoma clássico é aquele do lado direito. Então, no ramo você pode ver aquela lesão bem escura. Ele aprofunda a lesão, uma lesão que aprofunda assim no tecido do ramo, e ele fica todo escurecido. E quando há umidade, bem no centro dessa lesão, bem aqui no centro, você vai encontrar uma massinha alaranjada, de cor salmão. É quando o fungo está esporulando. É esse que é o grande problema. Então, no centro dessa lesão forma uma massinha rosa. Para nós que somos fitopatologistas, tem um nome técnico, daí a gente fala que é cirrus, né? O cirrus, o que é o cirrus? O cirrus é um protetor solar que o fungo produz, porque ele forma uma estrutura para produzir esporo. E o esporo que é a estrutura infectiva do patógeno. Então, ele forma essas estruturas infectivas, e em cima dessas estruturas infectivas, que vai falar assim, que ele vai produzir um monte de filhotinho, vamos falar assim, né? Então ele produz esse esporinho, essa massinha laranja, que você consegue ver a olho nu, que a gente chama de cirrus, que é um protetor solar, porque o sol bate e poderia destruir esses filhos dele, vamos falar assim, né? Então, quando a chuva vem, uma gota da chuva bate nessa massinha laranja,
Aí a gota de chuva, ela volta para o ar na forma de microgotinhas, e dentro daquelas microgotinhas tem muito esporo do fungo. Aí o vento leva essas microgotas cheias de esporo e espalha na plantação inteira do produtor. Então, quando tem a chuva, facilita a formação dessa estrutura e dos esporos. Nas folhas, a antracnose da temoia, ela não é diferente de outras antracnoses, porque a gente pode ter esse fungo ocorrendo em diversas plantas, né? Toda planta que tem antracnose, ela tem um sintoma clássico. A antracnose não é diferente. A folha, se você pegar uma folha, ela tem a nervura principal e ela tem as nervuras secundárias. O que esse patógeno faz? Ele ataca a nervura, tanto a nervura principal quanto a nervura secundária. Então, esse sintoma do lado direito que vocês estão vendo, está bem nítido essa lesão, essa necrose escura na nervura principal. Do lado esquerdo, vocês conseguem ver nas nervuras secundárias também tem a lesão. Outra coisa que ele faz, entre uma nervura e outra, ele também causa algumas manchas, como vocês podem ver na folha esquerda abaixo, né? Ele causa essa lesão. Então é bem comum, né, essa lesão na folha, principalmente na nervura, né? Tanto na nervura principal quanto na nervura secundárias, e uma lesão entre essas nervuras secundárias. Próximo. Por acaso é a mesma coisa que acontece na lixia ou não? Sim. Não quer dizer que aquele fungo que está ocorrendo na lixia vai ser o mesmo que está ocorrendo na temoia, mas ambas as doenças são as mesmas. Tá bom? De nada. Outra coisa que a doença causa. Outra coisa que ele causa também é essa lesão no ponteiro, tá vendo? Ele escurece todo o ponteiro da cultura, tá vendo? Ele causa como se fosse uma queima. Então aqui, ó, na folha, a lesão, a nervura, tá vendo? Próximo. E esse daqui é o principal sintoma e o principal prejuízo que todos os produtores não querem que chegue numa situação desse jeito, né? Então, o que acontece? O patógeno, ele ocorre, ele inicia a doença nessa região aqui, que a gente fala que é a região do pedúnculo. Então, a copa da folha, vamos falar assim, se o produtor não fizer poda para arejar bem a planta, o que acontece? O fruto, ele fica numa situação que ele fica sombreado. Então, o que acontece? Devido ao sombreamento da folha e da copa, essa região aqui é uma região bem úmida. É uma região bem úmida. Então, aqui tem bastante água. Então, o patógeno inicia aqui no pedúnculo. E do pedúnculo ele vai se espalhando no fruto, né? E com o tempo, o que acontece? As lesões, elas começam pequenas, assim, né? São esses pontos que vocês estão vendo aqui. Aí essa lesão junta com essa lesão junta com o outro. A gente fala que é coalescer. As lesões, uma vai se juntando à outra, até que se transforma numa grande lesão que vocês estão vendo aqui. E aí o que acontece? O patógeno, o que ele faz? Ele vai em busca do quê? Do açúcar, né? Então o patógeno, quando ele cai numa planta, o que ele está buscando? Está buscando comida, ele precisa sobreviver. E ali no fruto, o fruto está cheio de açúcar. Então é o local ideal para ele. Então ele está em busca desse açúcar. Aí o que ele faz? Ele começa a produzir umas substâncias no intuito de tentar destruir esse tecido para ele entrar dentro da polpa para ele pegar o açúcar, né? Então ele acaba causando essas rachaduras aqui, ó, né? E uma vez que tem essas rachaduras, além do problema em si do patógeno, acaba entrando muitas outras coisas aqui, principalmente inseto, né? E aí acaba apodrecendo o fruto como um todo. Então tem que fazer um manejo, né? Tentar controlar a doença para evitar essas lesões chegarem nesse nível. Porque chegou nesse nível, você perdeu
esse fruto você perdeu a produção, você está perdendo dinheiro. Aquele que eu falei, aquela massinha, aqui está bem didático para mostrar, tá vendo? Então, se você olhar com mais cuidado, ele forma, né, esse micélio branco, e logo em seguida nesse micélio branco ele forma um monte de bolinha de cor creme, salmão, né, que é onde ele está produzindo o esporo. Então o que acontece? Quando chove, o que acontece? A gota da chuva bate aqui, né? Ela bate, aí ela volta para o ar na forma de, transforma em microgotinhas, e dentro dessas microgotinhas tem um monte de esporo desse fungo. Aí esse esporo do fungo vai cair nesse fruto, vai cair nessa folha, vai cair nesse ramo e vai espalhando a doença. Tá bom? Próximo. Bom, como que o patógeno sobrevive, né? Tem muitos produtores que às vezes falam assim, nossa, eu não estou vendo a doença, né? Que nem esse ano aqui é um ano bem típico, né? Então esse patógeno, o que acontece? Ele precisa da chuva para dar o start da doença, né? Então esse ano, como é um ano que não está chovendo, muitos produtores às vezes pensam assim, eu não tenho mais antracnose, está controlado, né? Então quando começar a chuva, aqueles produtores que não fizeram um manejo adequado, e ele pensa que às vezes não tem mais antracnose, a antracnose pode estar lá na propriedade dele, e aí a chuva dá aquele gatilho e a doença aparece. Aí ele fala assim, nossa, eu não vi a doença, está seco, não estou vendo a doença, mas aonde o patógeno fica, né? Então aqui a gente consegue explicar aonde o fungo sobrevive, né? Ele sobrevive em ramos secos, né? Então o produtor tem que ter aquele olho atento de verificar aqueles ramos secos. O ideal seria o quê? Fazer sempre aquela poda, né? Para deixar bem a planta arejada, né? Porque, ou seja, uma vez que a planta está arejada, o que acontece? Não forma água, né? E há uma ventilação boa na planta. Então, além de não formar água, se formar água, como a planta está podada e o vento entra, o vento seca. Então não tem umidade, o fungo não se desenvolve. Então em ramos secos é um local que ele se desenvolve bastante. Em lesões antigas, essas lesões quer seja no ramo, quer seja nos frutos, essas lesões antigas. Então nunca pode deixar, toda vez que terminar a colheita, sempre fazer uma inspeção para verificar se não tem nenhum fruto pequenininho que ficou lá na planta, né? E se naquele fruto se não tem lesão. Então ele sobrevive em lesões antigas. Eu coloquei aqui, ó, frutos e partes afetadas remanescentes nas plantas ou no chão. Então, quando chegar a época da colheita, vai colhendo, e aqueles frutinhos de diâmetro menor, eles não são colhidos e ficam lá, né? Então, esses frutinhos, eles podem ser a porta de entrada ou o local de sobrevivência do fungo. Pode falar. Oi? Não, porque se você fizer uma compostagem adequada, o que acontece? Aquele material vegetal ele vai ser decomposto. Uma das coisas que a gente preconiza também é assim, tem alguns produtores que eles fazem a colheita, eles fazem a poda, né? Durante os tratos culturais ele vai podando, e aí fica ali folha, fica ramos, né? E aí o que acontece? O produtor sempre tem em mente de fazer a aplicação de fungicida e outros produtos químicos sempre na planta. E aí ficam os restos culturais lá, e esses restos culturais eles não são tratados. Então a gente sempre recomenda, quando for fazer uma pulverização, se tiver restos culturais, fazer aquela pulverização também nos restos culturais. Não vai acabar. Porque assim, os fungos que eles são benéficos, geralmente, em via de regra, eles são bem resistentes aos fungicidas. E mesmo que eventualmente você acaba controlando alguns, esses micro-organismos benéficos, eles ficam em maior quantidade do que os maléficos. Então, além de ele ter resistência natural aos fungicidas, eles sempre estão em grande quantidade. Mesmo que você mate um pouco, você não vai conseguir matar tudo, porque ele sempre está em grande quantidade. Rapidamente se recupera. Então, quando for fazer o manejo, for fazer uma aplicação numa planta, se tiver restos culturais, dirigir também os restos culturais, que daí vai ajudar. E
se for orgânico e não fizer imobilização? Oi? E se for orgânico e usar como cobertura de solo, tem que podar e levar para outro local? Levar para outro local. Não deixar ali na propriedade. Entendi. Porque se deixar na propriedade vai ser fonte de nota. Tem que queimar? Tem que queimar? Não necessariamente precisa queimar. Se tipo assim, se você fizer uma boa compostagem, a compostagem o que ele faz? Você tem a terra, tem os restos vegetais, você cobre com uma outra camada de terra, né? E às vezes até cobre com plástico, né? Ou se não fica ali aquela terra mesmo ali em cima. Então ali o que acontece? Nessa situação, rapidamente aqueles restos vegetais vão ser decompostos. Passa o triturador. O triturador, isso, ajuda, isso. Passa o triturador, aí o triturador Decompõe na terra. O que não pode é ficar exposto aqueles restos vegetais, você tem que cobrir com terra. Fazer uma boa compostagem, não deixar ele exposto. Vamos fazer como se fosse um sanduíche, né? Você tem a terra, coloca os restos vegetais e coloca a terra em cima, né? Então não fica exposto. Pessoal, fazer a gentileza, a gente vai ter uma mesa redonda no final das palestras. Vamos concentrar as dúvidas, perguntas que vocês receberam no bloco de anotação, porque senão o nosso cronograma está bem corrido e vai comprometer. Tá? Então, quem tiver dúvidas, vai anotando, vai fazendo aí a sua anotação, e ao final da palestra do Rodrigo Bacan, que vai ser Frutas Vermelhas, a gente vai fazer a mesa redonda, e aí sim vai ser o momento das perguntas, ok? Tá? Senão vai atrasar o nosso evento. Ok, então esses restos vegetais, eles sobrevivem nesses restos vegetais, quer sejam mantidos na planta ou no chão, né? Então evitar de ter esses restos vegetais. Bom, antes de eu falar a respeito do projeto em si que nós estamos fazendo, né? Então eu não vou, assim, meu intuito não foi falar aqui no tema da palestra como manejar a doença, né? Se alguém tem interesse em saber como manejar a doença, nós escrevemos um boletim, né? Nesse boletim ele fala a respeito, a gente dá a gente fez uma parte introdutória falando a respeito do patógeno, como que ocorre essa doença no campo. Tem bastante fotos ilustrativas de como que é o sintoma dessa doença nas partes, como eu mostrei aqui, e o que os produtores podem fazer para manejar. Então, quem tiver interesse pode entrar no site do Instituto Biológico. Uma vez dentro da página do Instituto Biológico, você vai lá em publicações. Lá nas publicações vocês vão em documentos técnicos. Lá em documentos técnicos tem lá um boletim que fala a respeito dessa doença na cultura da temonha, e lá tem todo explicado o que o produtor pode fazer para manejar a doença, né? Quem tiver interesse também, durante o dia, no final da palestra, se quiser ter alguma curiosidade, pode me perguntar também. Mas lá na página do Instituto Biológico tem esse documento técnico e lá está tudo bem explicado. Bom, o que os produtores nos procuraram para tentar responder essas questões, né? Qual é a espécie de coletório que está ocorrendo na cultura no estado de São Paulo? Então isso daí foi uma demanda que os produtores, junto com esse grupo, né, que dá assistência na cultura, né, eles nos procuraram para tentar dar essas respostas. Os fungicidas e agentes de controle biológico empregados na cultura, eles são eficientes para controlar o patógeno? Então a gente não tem essa informação e o projeto vai tentar responder esse questionamento também. Existem produtos novos para controlar o patógeno, né? Então o projeto vai tentar também dar essa resposta. Bom, procurando responder essas três questões, a gente já começou o projeto. Próximo. Bom, o que vai ser feito e que está sendo feito no projeto, né? Então a primeira coisa que nós estamos fazendo é um levantamento no intuito de ter isolados do fungo de diferentes locais onde há cultura plantada no estado de São Paulo. Então esse grupo, e a gente também fez visita, a gente visitou vários produtores em diferentes locais onde tem plantado, é o que consta aqui, né? No intuito de tentar obter o isolado do fungo que está ocorrendo na cultura.
né? Então, se algum produtor não foi visitado e tiver interesse, no final da minha apresentação eu vou deixar o meu endereço, e quem tiver interesse também pode mandar, né, partes da planta para a gente faz o isolamento, a gente vai conseguir identificar. Isso daí eu acho que é bem interessante, porque o produtor vai saber qual espécie que está ocorrendo na propriedade dele. Bom, depois de ter todos os isolados, né, das maioria dos produtores das diferentes localidades no estado de São Paulo, o que nós vamos fazer? Nós vamos identificar, procurar saber qual espécie de coletótipo está ocorrendo. Uma vez identificadas as espécies do coletótipo, o que a gente vai fazer? Vamos supor se ocorrer 4 espécies, 5 espécies, 2 espécies ou 1 espécie. Nós vamos pegar essa espécie e a gente vai verificar, a gente vai pegar todas as moléculas registradas que podem ser utilizadas na cultura, e a gente vai verificar a eficiência dessa molécula em cima dessa espécie ou das espécies que estão ocorrendo. Então a gente vai saber se essa molécula está eficiente para controlar ou não. Porque o que acontece? Esse patógeno ele vai mudando na propriedade do produtor, e às vezes o que acontece? Uma molécula que o produtor aplica, às vezes ele pode se tornar resistente. Então o estudo vai permitir saber se aquela molécula está resistente ou não. Outra coisa que a gente vai verificar são os agentes de controle biológico, que atualmente eles estão liberados para a cultura. A gente vai verificar se esses agentes de controle biológico também têm eficiência para controlar ou não o patógeno. Bom, o que nós já fizemos, né? Nós já obtemos muitos isolados do fungo. Esses isolados são oriundos desse levantamento que já foi feito. No estado de São Paulo, a gente conseguiu obter a amostra de 20 produtores. Esses produtores, eles são dessas localidades. Dessas localidades, eles mandaram para a gente folha, ramo e fruto, né? De São Miguel Arcanjo, Pelotas do Sul, Itapetininga, Agatuba, Urupés, Olinda, Pardinho, Paranapanema, São Bento do Sapucaí e Jarilu. Inicialmente, a gente ia ficar circunscrito só nos produtores do estado de São Paulo, mas alguns produtores de outros estados também nos procuraram, e a gente obteve a amostra dele e a gente fez o isolamento também. Do estado de Minas Gerais, 3 produtores de Turvulândia mandou material para a gente, e um produtor de Marialva do Paraná também mandou, e a gente também obteve isolado desses produtores. Quais foram as variedades de atemoia que nos foi enviado? A grande maioria foi Thompson, mas também foi mandado da Jeffna e África. Próximo. Então aqui é um resumo, né, de todos os isolados que a gente conseguiu obter. Então a maioria foi do estado de São Paulo. Vocês podem ver que a gente obteve de fruto, de ramo, né? A maioria foi de fruto e de ramo. De Minas Gerais são esses 3 produtores que a gente conseguiu obter. E do Paraná, foi uma única produtora, né? A gente obteve de folha, de fruto e de ramo. Então, de folha e de fruto foi de África e de fruto foi de Jefferson. Então, a gente obteve até agora essa quantidade de isolado do fungo, né? Próximo. Então, esses isolados eles estão sendo identificados. A próxima palestra vai trazer para vocês desse levantamento preliminar quais são as espécies que já estão ocorrendo, né, no estado de São Paulo, no Paraná e em Minas Gerais. Bom, finalizada a identificação molecular dos isolados, como eu disse, a gente vai testar as resistências das principais espécies frente aos fungicidas e agentes de controle biológico registrados para a cultura. A gente também vai... O que a gente vai fazer? Além de testar em cima dos fungicidas, dos agentes de controle biológico, a gente vai testar essas espécies em sanitizantes de uso agrícola. Esses produtos que acontecem na época da Covid, esses sanitizantes, essas empresas de sanitizantes, elas desenvolveram muitos produtos, né? E aí, uma vez desenvolvidos esses produtos, passado a época da Covid, as empresas agora elas estão tentando verificar se esses sanitizantes que foram desenvolvidos para controlar o coronavírus, se eles têm
propriedade para controlar patógenos que ocorrem em culturas, né? Então a gente vai testar alguns sanitizantes, se esses sanitizantes têm ação em cima de coletório. Então, para mostrar a importância, né, finalizando a minha apresentação, para mostrar a importância desse estudo que a gente vai fazer de resistência, a gente já tem na literatura 2 trabalhos que eles testaram alguns fungicidas em cima de algumas espécies de coletótico que ocorrem na cultura da temoia. Então, em 2002, Silva e colaboradores testaram 2 moléculas, né? O tebuconazole, que é um triazol, e o tiofanato metílico, que é benzimidazol. Eu deixei em vermelho porque esses 2 princípios ativos, eles não são autorizados para a cultura da temoia, né? Mas essas pessoas, eles acabaram testando essas moléculas mesmo sabendo que ela não é registrada para a cultura. Então, o que eles observaram? Eles observaram que essas duas moléculas, elas são eficientes para controlar essas espécies de coletótico que ocorrem na cultura da temoia. Então, ele é eficiente para controlar teobromícola, frutícola, karst e siamense. Então, reforçando, essas moléculas, elas não são autorizadas pelos Ministérios da Agricultura para ser aplicada na cultura da temoia. Esses mesmos autores, em 2023, ele testou a desoxystrobina, que é a estrobinulina. Essa sim, ela é autorizada para uso na cultura da temoia. E aí eles observaram o quê? Que a estrobinulina, no caso a azoxystrobina, ela é eficiente para controlar a teobromícola. Mas ela tem moderada eficiência para controlar a frutícola e karst. E ela é ineficiente para controlar a siamense, né? Então, só para vocês terem uma ideia, que no final do nosso projeto, a gente vai testar todas as moléculas que têm autorização, e aí a gente vai ter um panorama, né, em função das espécies que estão sendo identificadas, como que está, né, os fungicidas, os agentes de controle biológico, os sanitizantes, se eles estão eficientes ou não. Então, essa é a contribuição que a gente vai dar. Próximo. Bom, então eu deixo aqui o meu contato, né? Então aqui está o meu contato. Se alguém tiver alguma curiosidade, alguma coisa assim, pode me perguntar ao longo do dia, ou pode me mandar um e-mail. Aqui, se tiver algum produtor aqui que não foi visitado e quiser que a gente isola qual é a espécie de coletótico que está ocorrendo na propriedade dele, ele pode mandar nesse endereço aqui. Chegando lá, a gente faz o isolamento, a gente vai fazer a identificação. Bom, eu espero ter passado um pouco de informação e fico à disposição se alguém tiver alguma dúvida depois na mesa redonda, tá bom? Obrigado. Pessoal, agradecer ao Dr. César. O César é parceiro aqui do mundo, sempre está nos ajudando aí com as doenças das nossas culturas. Ô César, reforçando, né, pessoal, quem é produtor da temoia e ainda não contribuiu com o projeto, é uma oportunidade ímpar, né, para identificar qual é a antracnose que está ocorrendo nos seus pomares. Né? Então, o Dr. César deixou o contato, né, e é só mandar para o correio, né, César? E aí consegue fazer toda a análise diagnóstico da antracnose. As perguntas ficarão então para a mesa redonda. Quem tiver pergunta, vai guardando aí, que no final aí do período da manhã vocês vão ter essa oportunidade. O segundo palestrante do nosso seminário, o Dr. Ricardo Aracavo, biólogo, pesquisador científico do Instituto Biológico APTA, da Secretaria da Agricultura. O tema da palestra dele é a identificação molecular de linhagens de polipróton associado à antracnose da temoia. Bom dia, obrigado Anderson pelo convite, prazer estar aqui apresentando para vocês. Eu vou complementar a palestra do César, tá? A gente trabalha juntos. Especialmente na parte molecular, vou falar de DNA, vocês vão ficar assustados, mas falar de DNA, para vocês que trabalham no campo, não faz muito sentido, mas a ideia é mostrar a importância do que a gente faz dentro lá do laboratório e que isso tem reflexo no trabalho, no dia a dia de vocês.
Espero que ao fim da minha palestra eu tenha convencido do que o que a gente faz lá no laboratório é importante para vocês que trabalham no campo. Próximo, por favor. Primeiro, queria fazer um pouco de merchandising aqui da nossa instituição. O Instituto Biológico foi criado em 1927, está completando 97 anos esse ano, logo a gente vai comemorar o centenário. Ele é um dos institutos de pesquisa da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, e a gente trabalha com sanidade vegetal, sanidade animal e proteção ambiental relacionada à atividade agropecuária. Próximo. O Instituto Biológico, ele junto com os outros institutos da Secretaria da Agricultura, compõe a APTA, Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios. Então somos 6 institutos, vocês conhecem, agronômico, biológico, economia agrícola, pesca e tal, zootecnia e mais a APTA regional, que são vários laboratórios distribuídos no estado de São Paulo. A pesquisa então é feita aqui pelos institutos, a extensão, a assistência técnica pela CAT e a defesa pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária, que é a CDA. A gente, nessas três braços, né, da Secretaria da Agricultura, tentam atender as necessidades do setor produtivo agropecuário do estado de São Paulo. Então, mais diretamente agora sobre o assunto, a antracnose da atemoia, nós começamos a trabalhar com isso por uma demanda do setor. Começou com uma engenheira agrônoma aqui da CAT de São Bento do Sapucaí, o Ednei Marques, que recebeu relatos da doença, e também produtores e consultores de atemoia que também levaram essa demanda lá para o Instituto Biológico. Eles relataram que em 2018, 2019 começou a surgir uma nova antracnose, que eles chamavam nova doença, que ainda nem sabiam se era antracnose, que era muito mais severa do que o que se conhecia anteriormente. Então, em 2020, nós recebemos os primeiros materiais, inicialmente enviados pelo Ednei, aqui de São Bento, mas também de outros produtores em outras regiões. E a gente, então, isolou esses fungos no primeiro levantamento lá no nosso laboratório. Os sintomas que o César já mostrou eram esses já conhecidos, e eram muito mais severos do que o que se conhecia antes de 2018, porque a antracnose em atemoia já existia, mas não era uma doença tão prejudicial à cultura. Então, havia uma dúvida, que doença nova era essa? Parecia com antracnose, mas era muito pior do que o que se conhecia anteriormente. Então a gente resolveu fazer a identificação da espécie. Próximo, por favor. Mais sintomas, detalhes, né? Isso aí em campo. Próximo. Então, quando a gente pega aquelas lesões onde tem um fungo e coloca para crescer num meio de cultura, numa placa contendo meio que tem os nutrientes do fungo, ele forma essa colônia. Parece um algodãozinho. Visto de cima ele é mais esbranquiçado, visto de baixo tem uma cor mais alaranjada. E se a gente deixar mais tempo, o fungo começa a produzir esporos, que no caso são ou esverdeados, ou cinza, ou mais alaranjados. Uma vez que a gente tem o fungo cultivado no laboratório, a gente consegue extrair o DNA do fungo e fazer o sequenciamento do DNA. É isso que permite que a gente identifique as diferentes espécies de coletório, porque existem mais de 20 espécies diferentes de coletório. Então a gente queria saber se era uma espécie nova, se era uma variante de alguma espécie já conhecida. Próximo. Aí a gente então extrai DNA, faz lá um processamento, coloca no sequenciador que a gente tem no laboratório. O resultado são essas letrinhas. Vocês não falam, faz sentido nenhum essas letrinhas para a gente. Mas as letrinhas, que são aqueles nucleotídeos que compõem o DNA, funcionam como um código de barras que permite que a gente identifique a espécie. Existe um banco de dados internacional onde todo mundo que já sequenciou alguma coisa no mundo deposita essas sequências lá. Então a gente sequencia no nosso laboratório e a gente deposita nesse banco de dados internacional que chama GenBank. Então se eu sequenciei alguma coisa e tem alguma coisa idêntica que alguém já sequenciou no mundo, eu consigo falar, ó, é a mesma coisa, então é a mesma espécie.
é isso que as letrinhas permitem que a gente faça. É um código de barras que a gente consegue comparar com uma base de dados e chegar em qual espécie. Então, no primeiro levantamento, a gente tinha aqui material de São Bento, Sapucaí, São Miguel Arcanjo, Tapetininga, Pilar do Sul e Paranapanema. E a gente viu que a maioria das amostras que a gente tinha recebido em 2020, a espécie era coletótipo teobromícola. Especialmente, uma linhagem aqui que estava depositada já no Banco Internacional, era uma amostra de coletótipo de graviola da Colômbia. A sequência de DNA era idêntica. Então isso permitiu dizer que aqueles fungos que estavam associados com a antracnose severa era coletótipo teobromícola e idêntica a uma linhagem que já tinha sido sequenciada na Colômbia. Próximo. A gente, com aquelas sequências, a gente consegue construir uma árvore que chama árvore filogenética, onde a gente agrupa o que é mais parecido com o que. Então aqui aquelas 3 amostras de São Bento, São Miguel Arcanjo e Tapetininga ficaram no mesmo ramo da árvore com aquele coletótipo teobromícola da Colômbia, de graviola, que eles deram esse código de gene 52L02. Já aqui no Brasil já tinha sido constatado coletótipo teobromícola em graviola, em Alagoas, em Cambuci, aqui em Piracicaba e morango nos Estados Unidos. Então no Brasil já tinha sido constatado essa espécie aqui, mas não era idêntica à linhagem que a gente detectou em Atemoia. Estão separadas essas duas linhagens de teobromícola. Isso também só é possível com base no sequenciamento do DNA. A gente também detectou essa espécie clivícola e a espécie caste, mas não estavam associados com sintomas severos da antracnose. Próximo. Vamos prestar atenção aqui nesse fungo que já tinha sido constatado na Colômbia. Próximo. Esse fungo foi descrito nesse trabalho de 2014, então eles isolaram o fungo de graviola lá na Colômbia, né? Próximo. E próximo, eles fizeram uma avaliação da severidade que cada espécie de coletótipo causava na graviola. Eles tinham lá várias espécies, a espécie em questão que a gente está focando é o teobromícola, aquele gene 52L02. Se a gente for ver aqui a severidade, essa espécie aqui causou, próximo, maior severidade, era o fungo mais danoso para a graviola. As outras espécies, ora, 1%, 1,9%, 2,5%, 9,6%, elas causavam lesões muito pequenas, mas essa linhagem aqui causava lesões muito mais severas. Então isso explicou por que de repente apareceu uma antracnose tão pior aqui no Brasil. Não sei se a que a gente tem no Brasil veio da Colômbia ou de algum outro lugar, mas que são idênticos, são. Por isso que ela é muito mais difícil de controlar também, por ser muito mais severa. Próximo. Teve um trabalho que já foi feito aqui no Brasil, em Alagoas, com anonáceas. Tinha algumas atemóias, mas principalmente eles trabalharam com graviola, na região no estado do Alagoas. Próximo. Eles encontraram então todas as espécies, inclusive teobromícola, mas era uma linhagem de teobromícola que não era tão severa quanto a linhagem que a gente está constatando aqui na região sudeste. Próximo. Então as conclusões iniciais do levantamento inicial, que existem várias espécies de coletóticos associados com a antracnose em Atemoia, mas a que causa a antracnose severa é o coletótipo teobromícola, que é idêntico então a uma linhagem altamente virulenta que já tinha sido descrita na Colômbia em 2014. Existem outras linhagens de coletótipo teobromícola já descritos no Brasil, mas que não eram tão severos. Próximo.
Bom, como é uma linhagem nova, aquilo que se realizava anteriormente, né, antes de 2018, 2019, não é suficiente para controlar. Por isso, então, a gente está desenvolvendo esse novo trabalho para encontrar as melhores medidas para lidar com essa doença que é muito mais severa. Próximo. Bom, como a doença já tinha sido constatada na Colômbia há mais tempo, a gente foi procurar o que existe, né, na literatura, lá o que foi feito para tentar lidar com essa doença na graviola. A gente não consegue achar muitos trabalhos, mas achei um trabalho interessante feito em 2017, onde eles usaram controle biológico com base no extrato de mucuna preta. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, de usar mucuna preta para controlar uma doença fúngica. Mas eles disseram que conseguiram um controle de até 78%, aparentemente bastante eficaz. Em outro trabalho mais recente, 2023, eles usaram Bacillus subtilis, que é um produto biológico que existe aqui, né, disponível no mercado, controle de quase 60%. Esses trabalhos, especialmente aqui o Bacillus subtilis, eles também compararam com o controle químico à base de sulfato de cobre, sulfato de cálcio, foi só de 37%, só sulfato de cobre 4,3%. Então o controle biológico com bacilos aqui no caso em graviola tinha sido melhor do que o controle usando esses compostos químicos. Próximo. Bom, como que a pesquisa pode continuar contribuindo, né? O César já falou sobre o nosso projeto, então a gente vai continuar o monitoramento da doença no campo, a gente vai fazer a seleção dos agentes e monitorar a efetividade dos fungicidas. Eu vou detalhar um pouco como que a gente vai fazer isso. Próximo. No caso de seleção de agentes de controle biológico, a gente coloca o agente de controle junto do fundo coletótico para ver qual que é mais eficaz. Então aqui é um exemplo, não é o coletótipo da Temoia, tá? É só para ilustrar. Tricoderma é um fungo conhecido, né, que controla doenças fúngicas. Quando a gente cresce os dois separadamente, eles têm esse aspecto, mas se a gente coloca o tricoderma junto com o coletótipo, o tricoderma consegue colonizar, crescer sobre a colônia do coletótipo. Então é um fungo interessante para aplicar no solo. Normalmente a gente não aplica tricoderma na folha porque ele não sobrevive bem na parte aérea. Mas no solo ele pode ser que tenha um controle sobre o que sobrar, né, nos restos culturais ali no chão. Próximo. Aqui é um exemplo, uma outra linhagem de coletótipo, usando uma bactéria chamada Burkholderia cepacia. Olha como a bactéria que está aqui não deixa o coletótipo crescer. Então, provavelmente, essa bactéria produz alguma substância antimicrobiana, né, bactericida ou bacteriostática, que não deixa o coletótipo se desenvolver. Da mesma forma, essa Pseudomonas aeruginosa também inibe o crescimento do coletótipo. Então, a gente vai fazer esse tipo de ensaio com vários agentes de controle biológico, fungos e bactérias, para ver quais teriam potencial, né, para controlar a doença no campo. E também a parte de avaliar resistência a fungicidas, o ensaio é mais ou menos dessa forma. A gente coloca o fungo para crescer em diferentes concentrações do fungicida. Aqui a concentração do fungicida está decrescente, tá? 10, 2, 0,4, 0,08, 0,016. Então tem duas linhagens aqui. A linhagem sensível, o fungicida foi capaz de inibir até em 0,4 gramas por litro do fungicida. Já uma linhagem resistente do fungo cresce mesmo na concentração mais alta do fungicida. Então, fazendo esse tipo de ensaio com os isolados que o César tem obtido no laboratório, a gente vai poder avaliar quais são os fungicidas mais eficazes para o controle do coletótipo da Temoia. Então, esse é um painel geral do que a gente está fazendo. Queria reforçar a importância do que a gente faz
no laboratório, em parceria com a extensão, com a TAT e também com a defesa agropecuária. Isso tem reflexo no dia a dia de vocês produtores e a gente pede então o apoio de vocês para que a gente consiga manter esse tipo de serviço para vocês. É um serviço público mantido pelo Estado e que a gente busca ter o reconhecimento de vocês para que a gente continue fazendo esse trabalho para vocês. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Doutor Ricardo também, parceiro aqui do Núcleo, já desenvolveu trabalhos aí com o Traqui, né, e agora está à frente desse trabalho com a Traquinose da Tenor. Muito obrigado, Ricardo. Nossa terceira palestra do dia.